Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco da produção de textos acadêmicos em filosofia. O universo da pesquisa acadêmica é sempre bastante desafiador. Desde os primeiros períodos da graduação, os estudantes começam a ter contato com textos científicos, especialmente os artigos acadêmicos. Para aqueles que pretendem seguir carreira na área, a escrita acadêmica rapidamente se torna uma habilidade essencial e recorrente. Além dos artigos, outros documentos fazem parte da rotina de quem pesquisa. Projetos de pesquisa, planos de trabalho, relatórios, fichamentos e vários outros. Cada um deles corresponde a uma etapa específica do processo investigativo, sendo partes essenciais da construção do conhecimento e da rotina dos pesquisadores. Diante disso, compreender como estruturar um artigo, delimitar um problema de pesquisa, ou mesmo transformar uma ideia em um projeto, são aprendizados valiosos para qualquer estudante ou pesquisador. Nessa entrevista, nós conversamos com o professor doutor Rogério Piccoli, da Universidade Federal de São João del Rei, sobre algumas orientações práticas e teóricas para a produção de artigos acadêmicos e projetos de pesquisa. O professor Rogério tem graduação em Instrumentação e Controle de Processos pela Unisal Campinas, especialização em mestrado em Ética pela PUC Campinas, doutorado em Ciência Política pela USP e pós-doutorado pelo PPGF com o professor Wilson Mendonça, da UFRJ. Ele foi coordenador nos cursos de Filosofia, Bacharelado e Licenciatura na modalidade presencial na UFSJ e desde 2023 é coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia na modalidade EAD. Então, começando pela pergunta mais imediata. O que é um artigo acadêmico e por que escrevemos esse tipo de artigo? Boa tarde, Isis. Boa tarde, ouvintes do podcast do PPGLM. Satisfação estar aqui com vocês. Essa pergunta é uma coisa sobre a qual eu venho me debruçando, até porque a minha formação original também não é em filosofia, então eu tive que aprender a fazer essa transição para a produção acadêmica em filosofia. É bastante desafiador nesse sentido, né? E também é uma dificuldade que a gente identifica com os nossos estudantes e compreender muito bem esse conjunto de elementos de textos acadêmicos, né? As diferenças entre eles e as exigências específicas, né? Realmente é um ponto de virada na formação dos nossos estudantes. Então, na nossa prática, a gente tem procurado orientar, instruí-los de uma maneira mais sistemática, e eu acho que essa conversa é um pouco nessa direção, né? Então, eu sempre começo dizendo o seguinte, que um texto acadêmico ele é o resultado de uma pesquisa. E toda pesquisa nasce com uma proposta de pesquisa, né? Então, entender que o texto acadêmico é, digamos assim, o resultado de um processo investigativo que pode durar 2 dias, 1 dia, ou pode durar 3 meses, ou 2 anos, 4 anos, né? É um ponto já importante. Quer dizer, não tem produção de texto acadêmico sem antes uma etapa de pesquisa e o que nós chamamos de estudo, né? Porque pesquisar a gente pesquisa, mas estudar aquilo que é o objeto da pesquisa é mais difícil, né? Então, essa é uma distinção interessante que a gente vale a pena falar também. Então, a produção de um artigo acadêmico, que eu acho que é o que mais interessa aqui, né, mas também o projeto de pesquisa, a diferença entre um plano de trabalho e um projeto, né, essas coisas que a gente veio debater hoje, ou discutir, começa com esse conhecimento, digamos assim, essa ciência de que o texto escrito é fundamentalmente dependente de uma trajetória de pesquisa. E a trajetória de pesquisa, ela tem um tema, ela tem um problema, ela tem uma hipótese, e todo o esforço do trabalho de produção textual gira em torno desses pontos cruciais da pesquisa. Por isso que eu falo que o texto escrito, o texto acadêmico, é fortemente dependente de uma certa proposta de investigação, que pode ser um projeto sistemático, mas pode ser, assim, meramente um plano de trabalho inicial
se a pesquisa é mais exploratória. O fato é que a produção do texto escrito é resultado desse processo, né? E um processo que normalmente se inicia lá com a definição de um tema, um recorte de tema, uma problematização de um aspecto do tema, uma hipótese sobre qual seria a resposta para esse problema, e toda a investigação para ver se essa hipótese se sustenta ou não, né? Então, o ponto importante assim da gente começar a pensar a elaboração do texto acadêmico é que para cada etapa desse processo, né, a gente tem um tipo de texto que é demandado. Então, naquela fase inicial, por exemplo, em que a gente está definindo o tema da pesquisa, a gente faz uma pesquisa bibliográfica inicial, né, a gente pode dizer que a gente tem um material exploratório, né, sobre um tema qualquer. Definido esse material exploratório, essa primeira pesquisa bibliográfica exploratória, nós passamos para a segunda etapa, que é a formalização de um certo projeto de pesquisa, uma certa proposta de investigação, que pode ser um projeto formal de vários anos, mas pode também ser meramente um plano de trabalho para que tem como objetivo, né, a produção de um texto. Feito essa proposta, né, quer dizer, explorado o tema, definida a proposta, aí a gente tem início às outras etapas, digamos assim, né? Se o projeto é formalizado, projeto de pesquisa formalizado, como numa iniciação científica, num projeto de mestrado, numa proposta de TCC, a gente vai ter a elaboração de um projeto para essa investigação, e a gente vai ter, nas etapas intermediárias, né, a elaboração de comunicações, né, de apresentações em congressos, de resenhas, publicação de resenhas, que são etapas intermediárias da produção do texto final, seja o artigo acadêmico, seja um TCC, seja uma dissertação de mestrado. À medida que o projeto avança, a gente volta para a proposta inicial para pensar se essa proposta andou como a gente queria ou não. Então, frequentemente, a gente faz revisões da proposta inicial, portanto, faz relatórios parciais para explicar como que aquela proposta de investigação está sendo conduzida, quais são os desafios, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, quais foram as descobertas, o que representa um impedimento para que o problema seja resolvido. E a gente vai caminhando com esses relatórios parciais à medida que esses projetos vão se tornando mais longos no tempo, né? Mas se é um plano de trabalho para a produção de um artigo acadêmico, sei lá, no prazo de 6 meses, eventualmente esse relatório parcial nem é necessário. Embora a gente, na prática, a gente revise isso, né? Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, pensar que um artigo acadêmico, uma resenha, uma comunicação em congresso, né, ela tem como mote, digamos assim, naquilo que move, né, esse tipo de produção, um percurso de pesquisa, uma proposta de investigação, né? Aí você pode perguntar sobre a finalidade dessas coisas, né? Qual é a finalidade de uma comunicação em congresso? Qual é a finalidade de uma resenha? Qual é a finalidade de um artigo acadêmico, de um capítulo de dissertação? Bom, toda vez que a gente está envolvido no processo de investigação, é importante que a gente mantenha a trajetória, o percurso da investigação sempre muito bem documentado, né? Eventualmente, se você interromper a sua investigação, as pessoas que tiverem acesso aos seus registros, elas terão condições de levar a sua pesquisa à frente, terão condições de levar a sua proposta à frente, terão condições de auxiliar no desenvolvimento do seu objetivo de pesquisa. Então, como a gente lida com uma quantidade muito grande de informação, conseguir rastrear essa trajetória de investigação é muito importante. E o registro disso, obviamente, são os trabalhos acadêmicos, né? Essa documentação que produz os trabalhos acadêmicos,
né, ela é necessária por conta dessa trajetória complexa da pesquisa. É um volume muito grande de informação que ele precisa ser sistematizado continuamente, e de tempos em tempos as informações são reunidas nesses produtos que nós chamamos a resenha do livro que você leu, o artigo articulando, sei lá, 3, 4, 5 obras que você leu, né? O capítulo de dissertação que você elaborou. Quer dizer, cada um desses textos acadêmicos representa uma etapa daquele processo de investigação e, principalmente, o registro daquilo, né? A sistematização de todo o volume de informação que você teve, com o qual você teve contato. Então, acho que a primeira pergunta, né, que você fez parece um pouco chover no molhado, né? Mas às vezes a gente fica muito focado na produção do material escrito, do texto, e esquece que isso é produto de muito trabalho anterior, né? Então não tem como produzir um artigo, um texto, um capítulo, sem que a gente tenha feito esse trabalho de trilhar já a investigação, né? Então, acho que é isso, no primeiro momento. Perfeito, Rogério. Eu queria falar agora sobre artigos acadêmicos. Existem tipos diferentes de artigos acadêmicos, considerando os temas de pesquisa, as áreas do conhecimento e as metodologias de pesquisa empregadas. Os artigos também têm diferentes graus de complexidade, de densidade de pesquisa e de exigências de recurso. Então, fala pra gente quais são os principais tipos de artigos acadêmicos e quais desses formatos são mais comuns na filosofia. Perfeito. Eu produzi, né, assim, um pequeno texto assim, para os meus estudantes, os meus alunos, no qual eu abordo exatamente isso. Quer dizer, às vezes o nosso estudante, nós solicitamos aos nossos estudantes, né, a produção de um material escrito, mas nós não especificamos muito bem que tipo de material que nós desejamos, né? Frequentemente a gente pensa num ensaio, num artigo, se for um nível mais básico, né? A gente pensa num artigo de uma revisão bibliográfica exploratória, ou então, que é mais comum, né, nas fases finais do curso, né, um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Quer dizer, há um conjunto imenso de possibilidades de produção de textos acadêmicos, sobretudo os artigos acadêmicos, que é importante a gente distinguir para os nossos estudantes, né? Em função desse ponto que você levantou, Tiago, que alguns textos, eles são muito mais exigentes em termos de complexidade, de tempo e mobilização de recursos. Outros já são muito mais simples, inclusive em termos de recursos bibliográficos, aos quais, né, porque na filosofia o padrão é pesquisa bibliográfica, né? Eles são muito menos exigentes em relação a isso. Então, eu fiz uma hierarquização aqui, vou comentar rapidamente essas propostas aqui, mas para a gente ter foco o seguinte, a gente pode começar com uma trajetória de produção escrita de um texto que é mais livre, mais simples, e a gente vai caminhando em direção a um tipo de texto, né, que é resultado de uma pesquisa, que ela é muito mais exigente em termos de tempo, recurso material, né, recursos materiais. Então, eu tentei organizar uma espécie de ordem aqui, mais ou menos aleatória, mas só para efeitos mais didáticos, né? Então, a gente pode começar com um tipo de artigo bem interessante, que é a experiência, o relato de experiência, o relato de uma vivência, né, que o estudante teve, sobretudo agora que a extensão é obrigatória, né? Frequentemente, os artigos de extensão são apresentados na forma de relatos de experiência ou relatos de vivência. Ele tem um caráter mais subjetivo, né, embora seja necessário sempre buscar uma fundamentação para aquilo que está sendo exposto, né? Mas, basicamente, é alguém que teve uma experiência interessante, né, com algum tema, objeto da filosofia, ou no ensino da filosofia, e quer levar adiante essa experiência, quer descrever e apresentar isso, no sentido de
sensibilizar a plateia para que ela também, a sua audiência, né, para que ela também pese os méritos dessa experiência, né? Então, basicamente, esse é o tipo mais simples, né, o relato de experiência. O segundo tipo, que é muito comum nos cursos de graduação, na fase inicial, é quando o professor pede um trabalho de final de disciplina, só que não dá muitas orientações sobre como esse texto deve ser produzido. Não é? O que o professor faz, em geral, é estabelecer algum tema ou subtema. Não é? Então, algum diálogo de Platão, ou um assunto específico nos textos de Aristóteles, e faz a provocação em torno daquele conceito ou daquele tópico, né? E o que o professor espera? O professor espera que o aluno exercite a sua capacidade de pesquisa de fontes, não é, que abordam aquele tema. Não é? Então, isso é o que a gente chama de pesquisa exploratória de um tema. Quer dizer, o estudante não tem que ter uma posição necessariamente sobre, mas ele tem que mostrar uma capacidade de estabelecer critérios de pesquisa para explorar um determinado tema, né? Então, esse é um texto que não é difícil de fazer, porque basicamente envolve esse critério de pesquisa de fontes, né? Uma pesquisa criteriosa dessas fontes, uma escolha criteriosa dessas fontes, e depois, basicamente, é uma resenha desses materiais que ele conseguiu, uma resenha ou síntese, né? Desses materiais que ele recolheu. Então, a pesquisa exploratória, ela não tem uma exigência no sentido de ter uma hipótese bem estabelecida. Ao contrário, ele começa com um tema, né, o estudante não tem conhecimento sobre a produção em torno daquele tema, os aspectos discutidos ou debatidos em torno daquele tema. Então, ele vai mergulhar naquela bibliografia e o resultado desse artigo pode ser uma hipótese, né? Mas pode também não ser, simplesmente ser um relato, uma descrição da bibliografia que ele reuniu. Um terceiro tipo de texto, aí já é um pouco mais diferente. Aí esse texto eu chamei de artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, que é quando você, por exemplo, já elegeu qualitativamente uma obra do cânone, sei lá, Ética Nicomaqueia do Aristóteles, né? República de Platão, não precisa ser o livro todo, mas talvez, né, alguma parte relevante, né? Então, qualitativamente, isso já está destacado, né? E a gente faz uma revisão qualitativa e crítica também, quer dizer que você vai voltar para esses textos e comentadores desses textos, tentando problematizar algum aspecto desses textos, né? Dos assuntos, dos tópicos abordados nesses textos, né? Esse é o tipo de texto padrão que a gente publica em filosofia, os iniciantes, né, de pesquisa publicam em filosofia. Em geral é isso, ele tem lá o autor e o livro principal do autor que ele está estudando, ele mobiliza uma bibliografia em torno de um aspecto que é debatido, né, pelo autor do livro, sei lá, a noção de virtude em Aristóteles, por exemplo, né, a educação na República, só para dar 2 exemplos aqui. E ele reúne, né, o debate crítico em torno desses aspectos, desses livros canônicos, podemos dizer assim, e então ele apresenta a sua síntese disso, né? Quer dizer, desse tema aí que foi escolhido, sei lá, virtudes em Aristóteles, né? Quais são os aspectos que são mais discutidos, mais debatidos, né? E aí ele inventaria um pouco isso, foca em 2 ou 3 e oferece isso como sendo uma apresentação, digamos, da bibliografia em torno daquele tema. Então, esse é um que a gente chama de um artigo de revisão qualitativa e crítica, e normalmente a obra já está determinada, frequentemente pelo professor, né, ou nos projetos de iniciação científica, né, que se restringem basicamente à leitura de um livro, ou no máximo comparação de dois trechos de livros, né?
eu falo assim, na iniciação, na fase inicial, né? Quando o aluno está sendo introduzido. Um outro tipo de artigo que é relevante para ser discutido, que pode ser elaborado, são artigos que discutem metodologias, né? São as discussões metodológicas. Existem poucos artigos sobre isso, nem tem muitas revistas especializadas sobre isso, sobretudo em filosofia, né? Mas quando a gente fala de ensino de filosofia, essa discussão metodológica é importante. Então, começam a aparecer propostas metodológicas diferentes. Então, o estudo de uma proposta e a análise crítica de uma proposta metodológica pode ser um mote para escrever um artigo, pode ser um mote de uma pesquisa e, por isso, gerar um artigo, né? Um outro tipo de artigo é o estudo de caso, né, que, sobretudo quando a gente está falando de ensino de filosofia, isso pode ser mais relevante, né? Que são aqueles casos que reúnem qualidades, né, os aspectos que podem representar uma contribuição significativa, ou nós podemos aprender muita coisa, né? Do relato detalhado, né, da descrição detalhada de um determinado caso, né? Será uma experiência na escola de sensibilização dos alunos para temas filosóficos, a partir de letras de música, ou de documentários, ou de filmes, né? Ou a partir dos depoimentos dos parentes mais próximos, da família. Quer dizer, isso pode se tornar um estudo de caso, na medida em que tem esse potencial para nos forçar a pensar criticamente sobre um determinado tópico, né? Indo nessa direção, também existe a proposta didática, né? Qual é a forma mais didática de ensinar ou discutir determinados temas filosóficos? Um artigo pode ser estruturado em cima disso, né? Que existem várias propostas, os professores de filosofia desenvolvem as suas próprias propostas, e frequentemente elas não são pesadas umas contra as outras, né? Frequentemente essas propostas não são avaliadas sistematicamente, né? Nem criticadas. Então, talvez um artigo com uma proposta didática, né? Criticamente elaborada, né? Pode ser uma coisa interessante, né? Eu vejo um aumento da produção desses tipos de textos, sobretudo agora, né, com essa coisa um pouco nebulosa do papel da filosofia na BNCC, mas tem muito espaço para discussões filosóficas, né, e assuntos, temas transversais, etc. E dada essa mudança, aumento da carga horária, etc., né, há uma demanda maior por propostas melhor desenhadas e que contemplem esses itens curriculares, sobretudo de caráter filosófico, o que exige que o professor de filosofia, aquele que está se dedicando ao ensino de filosofia, ele seja capaz de integrar a proposta dele a outras propostas com outras disciplinas, né? Então, propostas mais multi e interdisciplinares. Então, eu vejo que tem aumentado, digamos assim. Existem algumas revistas no Brasil, inclusive, que são dedicadas à discussão de ensino de filosofia, e eu vejo um aumento de artigos trazendo propostas didáticas do ensino de filosofia, né? Sei lá, como abordar pensamento decolonial, como abordar relações étnico-raciais, questões ambientais, né? Ética, bioética, temas de bioética. Então, existem várias maneiras da gente, várias propostas, né, para desenvolver. Um outro tipo de artigo de revisão que a gente chama de revisão bibliográfica sistemática. Ele é menos frequente em filosofia, mas em outras áreas do conhecimento, em que o conhecimento não é tão sistematizado e que há uma produção muito grande, né, são áreas muito profícuas, né, assim, muito ricas, todo dia sai uma coisa nova, né?
frequentemente há necessidade da gente buscar uma revisão bibliográfica sistemática, que é mais ou menos tentar identificar, em toda a produção em torno daquele tema, quais são digamos assim, quais são os pontos-chave e quais são as obras de referência, os artigos, os autores, né, que são autores de referência, que são os mais discutidos, mais debatidos, quais são os conceitos, as ideias, as teorias mais aceitas ou mais criticadas. Isso frequentemente é feito nesse artigo de revisão bibliográfica sistemática. O sistemático ali é que você deve estar comprometido em encontrar definir, né, os critérios de busca de bibliografia e os critérios de seleção dessa bibliografia para a discussão. Então, a pesquisa que resulta no artigo de revisão bibliográfica, ela é exigente por conta disso, né? Você, em princípio, tem que inventariar tudo que existe, tudo que foi produzido, sei lá, no último ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, em torno de um determinado tema e como que essas discussões foram se desenvolvendo ao longo do tempo, como que elas foram se modificando, né? Então, o artigo de revisão bibliográfica ele é muito rico porque ele pode mostrar certas lacunas, né? Certas mudanças digamos, eu podia dizer de paradigmas mesmo, né? Ao abordar determinados assuntos, né? Então, formas diferentes que aparecem ao longo do tempo. A revisão bibliográfica é bastante útil, essa sistemática é bastante útil. Só que você já começa a perceber, diferente da proposta didática do estudo de caso, esse artigo de revisão, ele já demanda recursos de pesquisa bem mais sofisticados, né? Você tem que ter uma plataforma, né, de periódicos, ao qual você está vinculado, sei lá, periódicos CAPES, mas também essas das outras empresas, né, de materiais acadêmicos, né? Esse trabalho, então, se torna um pouco mais pesado, digamos assim, né, em termos de recolher as fontes. Ok, então essas são as propostas mais simples. Aí faltam só 3 aqui, já estou encerrando. A outra é um ensaio filosófico tradicional, né? A produção de um ensaio frequentemente, né, a gente pede um ensaio para o estudante porque a gente quer ver o engajamento desse estudante com um determinado tema, a capacidade dele de problematizar um tema e de expor esse problema de uma maneira, mostrar a relevância desse problema de uma maneira persuasiva. O ensaio filosófico ele tem um pouco esse caráter, né? Por outro lado, ele tem uma certa abertura. Ele não é necessário que você comprove, não é um trabalho demonstrativo, digamos assim, nesse sentido, né? Mas mais no sentido de você ter um foco de um problema, um aspecto, né, de um problema que você vai focar naquilo, no sentido de mostrar por que ele é um ponto crucial, por que ele é um hotspot, como a gente diria, um ponto quente, né? Ou qual é a riqueza daquilo, né? Qual a relevância daquilo para o tema que está sendo abordado. Frequentemente, o ensaio faz uso, né, de metáforas, analogias, né? Exatamente no sentido de mostrar essa riqueza desse tópico abordado, né? Então, o ensaio filosófico ele tem um caráter um pouco mais livre, né? Mas ainda assim é desejável que ele esteja bem ancorado e com um recorte bem preciso em torno de um tema, o que exige um mergulho em algumas bibliografias de referência, né? Por fim, aquele tipo de trabalho que vocês estão acostumados na pós-graduação, que são os trabalhos de análise teórico-conceitual. Esse é o modelo padrão de artigo acadêmico, né? Na filosofia, chovendo molhado, porque esse é o tipo de artigo que a gente produz o tempo todo, né? O mesmo capítulo para livros que a gente está colaborando, né? Esse é o padrãozão que são textos de análise teórico-conceitual. Qual que é o desafio disso? O desafio disso é que você tem que estar
super atualizado dos problemas e das questões, da bibliografia produzida, né, em torno daquilo que você definiu como seu problema de pesquisa. Você tem que realmente dominar a bibliografia. E não só isso, né, você precisa ter um certo posicionamento em relação a esse campo de possibilidades, de problemas e possibilidades que um determinado tópico filosófico abre para você. Ou seja, é necessário uma certa atualização, né? Você tem que estar atualizado com a bibliografia, você tem que estar nesse sentido, né? E exige-se, né, que uma determinada hipótese seja bem sustentada na sua proposta de análise, né? Então essa hipótese é o seu posicionamento, né? Então espera-se que você ofereça um posicionamento pertinente em relação ao problema que foi levantado. Por fim, o estudo empírico. Estudos empíricos, eles são possíveis em filosofia, né? Um projeto que eu estou desenvolvendo com o pessoal lá na Paraíba, da UFMG, passa um pouco por estudos empíricos sobre a moralidade. É possível realizar estudos empíricos em filosofia, mas eles são mais raros, digamos assim, porque frequentemente envolve pesquisa qualitativa e medidas de percepção. E isso depende de surveys, né, que é uma ferramenta específica de mensuração e de quantificação de percepções. Existem metodologias diferentes, né, para fazer isso. Esse é só um exemplo que eu estou dando, né, uma aplicação com surveys. Mas existem outros trabalhos empíricos, né? De todo modo, o trabalho empírico ele exige a validação de um determinado instrumental metodológico, e você tem que testar esse instrumental várias vezes para que você possa confiar na aplicação dele, né? Então, você desenvolve um ferramental metodológico de caráter instrumental, você precisa validá-lo, e só a partir disso é que você aplica para recolher os dados e analisar os dados. E para análise de dados, você precisa também de uma metodologia específica de análise de dados. Sobretudo se você está lidando com questões quantitativas e qualitativas, etc. Ou seja, um estudo empírico, para ser bem feito, né, ele dificilmente cabe nessas pesquisas muito curtas que a gente é obrigado a fazer em filosofia, com previsão de duração de, 1 ano ou 2 anos. A não ser que você já ingresse num grupo de pesquisa em que esses instrumentos já estão validados para recolher meramente as informações, ou então você entra no grupo para apenas validar o instrumento, mas não para recolher as informações e fazer os estudos, né? Não dá tempo de fazer num tempo muito curto, né? A gente não tem tempo de realizar completamente um estudo empírico, né? Uma pesquisa empírica que vai resultar num artigo empírico. Então, eu já afasto os estudantes que vêm com propostas de fazer alguma coisa empírica, né? Porque tem esses dois desafios. O problema de você desenvolver o ferramental metodológico e, do outro lado, todos os problemas práticos que estão envolvidos na coleta de informações, além dos problemas de processamento dessas informações, né? Os problemas metodológicos também de processamento desses dados, dessas informações. Então, eu me estendi um pouco aqui, mas, assim, acho importante, né, elencar aí essas formas de produzir artigos acadêmicos, digamos assim. Bom, professor, como você estava mencionando antes, né? Então, justamente a escolha do tema costuma ser um primeiro grande desafio para quem está começando a planejar ou escrever um artigo acadêmico, né? Isso porque o tema vai definir não só o conteúdo do texto, mas também o tipo de investigação que será conduzida, se vai ser, né, como dizia antes, uma pesquisa empírica, teórica, baseada em dados ou outras possibilidades. Então, como escolher um bom tema de pesquisa? E, na sua experiência, quais são os erros mais comuns ou as maiores dificuldades enfrentadas nessa etapa inicial? O primeiro passo aí para escolher um tema, definir um tema de pesquisa, né,
É muito interessante, porque aqueles estudantes que estão começando, né, se interessa por tudo na filosofia, ele chega com a cabeça fervilhando e quer transformar tudo numa questão de investigação, etc. Eu costumo falar que esse estudante ele tem assuntos de pesquisa, mas ele não tem ainda um tema de pesquisa. E esse é talvez o ponto principal desse item que você falou, de qual é o equívoco principal que acontece, né? Eu penso que é esse, que o estudante ele chega com um assunto, mas ele não tem ainda uma visão mais precisa do tema da pesquisa. Qual é a diferença, então, do assunto e do tema? Eu costumo dizer que você terá um tema de pesquisa quando você pega aquele assunto que te motiva, aquele pelo qual você tem interesse, e traz esse assunto para dentro de um enquadramento disciplinar, né? Ou interdisciplinar, se for o caso, né? Mas esse enquadramento é muito importante, né? Então, o exemplo que eu costumo dar, esse é o famoso recorte da pesquisa, ou recorte do tema de pesquisa, né? O exemplo que eu gosto de dar, e é muito interessante que os alunos falam assim, poxa, Pico, eu aprendi bastante com você naquela aula. E é mais ou menos o seguinte, se você pega um assunto genérico, arroz, podemos discutir o assunto arroz a partir de diferentes áreas do conhecimento. Economia do arroz, história do arroz, química do arroz, biologia do arroz, nutrição do arroz, agricultura do arroz, culinária do arroz, gastronomia do arroz, etc. Essa diversidade de áreas, dentro das quais nós podemos estudar o tema, o assunto geral do arroz, né? Se a gente não consegue especificar qual delas a gente quer discutir, a partir de qual delas a gente quer discutir o nosso assunto arroz, então nós não temos ainda um tema de pesquisa, nós temos apenas um assunto que nos interessa. Poderíamos escrever uma enciclopédia sobre arroz e ainda assim o nosso objeto seria amplo demais, né? Então, o que eu falo, se a gente pegar o assunto que nos interessa e trazê-lo para dentro de uma área, para nós aqui da filosofia, trazer para dentro de uma dessas áreas clássicas da filosofia, então a gente começou a transformar o nosso assunto num tema de pesquisa, né? Porque há uma diferença entre explorar, sei lá, a bioquímica do arroz e a arte da gastronomia do arroz, né? Quer dizer, um é a ciência da bioquímica do arroz e o outro é a gastronomia do arroz. Então, são coisas diferentes. E, da mesma forma, há uma diferença entre estudar a arte da gastronomia do arroz e extrair, que é a arte de extrair e combinar sabores, e a arte da culinária do arroz, que, grosso modo, é a arte de desenvolver e combinar métodos e técnicas e processos para cozinhar arroz, por exemplo. Então, mesmo quando as áreas são próximas, a gente vê que os enfoques são diferentes, né? Gastronomia e culinária, por exemplo, né? Então, se a gente enquadra o arroz numa área que é culinária, por exemplo, né? Aí podemos começar a falar de uma diversidade de formas de preparo do arroz, né? Farinha de arroz, pipoca, pasta, pão, sopa, creme, bolo, etc. E o próprio arroz cozido. Então, se eu elejo um desses elementos, objetos, né, para investigar dentro do assunto geral culinária do arroz, então eu passo a ter um tema de pesquisa. Por exemplo, se eu digo o arroz cozido, me interessa não o creme de arroz ou a sopa de arroz, o que me interessa é o arroz cozido, como preparar, né, a arte da culinária do arroz cozido. E aí, então, eu tenho um recorte do meu tema. Essa é uma das dificuldades que a gente vê, porque se você não tem esse recorte bem feito, o seu texto acadêmico não dá conta, porque você não dá conta de produzir o texto com o grau de recorte e precisão necessários, porque o seu tema ainda é muito abrangente. Então, sempre vai ficar faltando e você vai discutir as coisas genericamente, né? Mesmo tratando da culinária do arroz, a gente poderia ainda construir uma enciclopédia da culinária do arroz.
né? Porque tem diferentes técnicas, diferentes métodos, né? Mas se eu digo assim, olha, eu quero a culinária do arroz no seguinte sentido: arroz cozido na panela de alumínio no fogão a gás. Pronto. Agora eu peguei aquele tema, que é a culinária do arroz, um subtema específico, que é o arroz cozido, aquele lá dos grãos soltinhos, e trouxe ele, especifiquei mais ainda, né? Falando, olha, é o arroz cozido no fogão a gás e na panela de alumínio. Nesse grau de delimitação, o recorte, eu começo a ter uma visão, eu consigo detalhar ou elencar, né, os aspectos relevantes em torno desse subtema. Porque não tem muitas, você não tem como você apelar a uma lista infinita de coisas para explicar quais são os elementos fundamentais para o processo de cozimento do arroz, quais são aqueles que são coadjuvantes, né, e aqueles que são apenas correlacionados, mas a gente não sabe como. Quer dizer, a lista já ficou muito mais restrita. E é nesse grau de especificação do tema, nesse nível, que a gente consegue isolar os aspectos que depois vão se tornar problemas, ou os aspectos que serão problematizados, porque a gente isola, recorta o tema e o subtema, dentro do subtema a gente especifica, a gente chega num grau de especificação desse subtema que a gente consegue elencar os aspectos determinantes daquilo que está sendo discutido. Né? Os aspectos principais, a gente consegue o que eu chamo caracterizar o seu subtema. Enquanto a lista de elementos da caracterização do seu subtema é muito extensa, você dificilmente vai construir um problema bem delimitado. Né? E se você não faz esse recorte do seu tema, subtema, dificilmente você consegue avançar para a outra etapa da investigação, que é a formulação correta do problema e como resolver o problema. Então, formular um problema depende da especificação e caracterização do subtema de pesquisa. Né? Então, no texto que eu fiz aqui para o curso à distância, eu dei um exemplo que pode ser mais palpável aqui para o pessoal da filosofia. Formação ética da criança. Eu fiz um exercício aqui, eu elenquei 24 subtemas associados ao tema formação ética da criança. Né? Que vai desde assim os fundamentos éticos da educação, que passa pela formação ética da criança, o papel da família, o papel da escola, como que é a psicologia do desenvolvimento da criança, né? O propósito do ensino de conceitos morais para crianças, os métodos para fazer isso. Então, eu fui elencando, né, a importância que tem a formação ética, a empatia e a consciência social para a criança, né, a integração da ética no currículo e no ambiente escolar, a educação e os desafios e dilemas éticos no mundo atual, a diversidade cultural e o relativismo ético. Né? Eu fui elencando esses tópicos, né, que são associados à formação ética da criança, com uma abordagem mais da educação, né? E eu cheguei pelo menos a 24 subtemas. Né? Quer dizer, se eu elejo o assunto formação ética como um tópico de pesquisa, quer dizer, eu teria que abordar, né? Alguém poderia me cobrar, né, de por que um desses 24 subtemas ficaram de fora. Né? E aí, mesmo quando eu elejo, no exemplo que eu dou aqui para os meus alunos, né, mesmo quando eu elejo, por exemplo, que eu quero discutir, não todos esses daí, mas principalmente a psicologia do desenvolvimento moral das crianças. Né? Mesmo quando eu quero discutir isso, eu já, ao definir esse subtema, né, eu já praticamente encaminhei o tipo de investigação. Porque só tem ali, né, duas maneiras de você abordar a psicologia do desenvolvimento moral das crianças. Ou eu vou discutir as teorias sobre isso, ou eu vou discutir os resultados de estudo sobre isso.
né? Ou seja, ou eu vou realizar, né? São 3 maneiras, né? Ou eu vou realizar estudos empíricos sobre isso. Isso é aquele ponto que a gente tinha falado, quer dizer, se eu não consigo especificar o subtema, quando eu chego na especificação do subtema, eu já começo a falar do tipo de produção acadêmica que está vinculado, né? Quando eu falo assim, os fundamentos éticos da educação, o sentido e os propósitos do ensino de conceitos morais, essas investigações são claramente investigações do tipo teóricas, né? Eu não preciso fazer investigações empíricas para abordar esses assuntos, né? Sei lá, liberdade, autoridade e conflitos éticos, a relação entre a educação e a formação do caráter. Esses tópicos, esses subtemas, eles já são de natureza teórica. Então, o meu texto, obviamente, terá esse caráter mais teórico, né? Enquanto que a formação ética da criança na família, na escola, psicologia, já são coisas que podem ter um elemento empírico, podem ter um elemento teórico, né? Mas outros, por exemplo, práticas pedagógicas adotadas para trabalhar a formação das crianças, ou práticas pedagógicas, o mapeamento de métodos utilizados na formação ética de crianças, ou avaliação da formação ética das crianças, quer dizer, o quanto que as crianças aprenderam de fato, né, com uma determinada metodologia. Essas questões são questões que, se eu isolo um subtema desse, intrinsecamente a minha pesquisa é empírica, porque esses são aspectos que só podem ser discutidos empiricamente, né? Então, esse é um ponto importante, quer dizer, é uma dessas dificuldades que os estudantes têm, né? Porque eles se encantam por terem descoberto um assunto motivador, eles esquecem de transformar esse assunto num tema de pesquisa, trazendo para dentro de uma das áreas, né, que abordam aquele tema, e dentro dessa área ele não avança para a especificação do subtema, quer dizer, ele não constrói uma visão de conjunto de quais são aqueles aspectos todos dos subtemas que aquele tema principal suscita, né? Então, falta essa visão de conjunto. E ele não consegue situar a escolha dele, e, frequentemente, então, ele vai confundir. Ele vai ter uma dificuldade, não vai confundir, mas ele vai ter uma dificuldade em lidar com aspectos que são teóricos, empíricos, mistura as coisas, o que torna a pesquisa dele muito mais desafiadora e muito mais dificuldade, porque ela ainda não está suficientemente recortada ou, né, tornada precisa a questão a ser investigada. Então, esse recorte é importante ser feito, né? Ele é o que vai dar origem ao problema. Se você não é capaz de realizar bem esse recorte do subtema, saber por que você está elegendo um determinado subtema como sendo o seu foco, você não consegue especificar os aspectos relevantes. E sem especificar os aspectos relevantes que caracterizam aquele subtema, você não consegue especificar, você não consegue sequer encontrar um problema pertinente, né? Você tem uma visão aleatória ou fragmentada daquele tópico, né? Então, para construir uma visão mais sistemática, é necessário avançar mais e mais para a especificação do subtema e a caracterização do subtema. Tá? Então, é basicamente assim que a gente organiza, né? Essa etapa importante da pesquisa e é o tipo de problema que frequentemente a gente vê nas propostas de pesquisa que a gente recebe dos estudantes. Eu quero discutir formação ética do estudante, mas ele não disse ainda se ele quer, né, como que ele quer discutir isso, né? Se é teoricamente, se é do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento moral da criança, de que lugar ele quer falar, né? E isso cria problema para especificar, e isso dificulta a especificação do problema de pesquisa. Muito bom, professor. Quando a gente fala sobre a escolha do tema,
nós estamos nos referindo a uma etapa anterior à produção do artigo, um momento de planejamento da pesquisa. Além dos artigos acadêmicos, tem outros documentos que são fundamentais no percurso acadêmico, como os planos de trabalho e os projetos de pesquisa. Normalmente, esses documentos são exigidos em processos seletivos de programas de pós-graduação ou em editais de fomento. No entanto, mesmo em pesquisas mais curtas, como trabalhos de conclusão de curso ou mesmo de disciplina, um plano de trabalho pode ser uma exigência ou, ao menos, uma ferramenta bastante útil. A gente sabe que projetos de pesquisa costumam apresentar alguns elementos fundamentais. Além do tema, que dá direção ao restante, é comum encontrarmos a formulação de um problema de pesquisa, em certos casos, hipóteses. Então, Rogério, poderia explicar qual é a diferença entre o tema da pesquisa, o problema de investigação e as hipóteses de pesquisa? Posso. Essa é a parte... Eu vou voltar, para explicar isso, eu vou voltar lá no exemplo do arroz, que eu acho interessante, ele é didático. Então, a gente escolheu como subtema cozimento de arroz no fogão a gás na panela de alumínio. Se a gente for especificar ainda mais, né, a gente fala desse tipo de arroz que o brasileiro consome, que é esse arroz soltinho, né? E quando a gente olha, então, esse subtema, a gente já consegue caracterizar. Pelo grau de especificação dele, a gente já consegue caracterizar. Por exemplo, a gente identifica os elementos essenciais do processo de cozimento. A chama, a panela, a água e o arroz. Se tiver isso, tem arroz cozido. Se não tiver, não tem. E a gente sabe também aqueles elementos que já não são tão essenciais, mas que, sem dúvida, interferem no processo de cozimento. Né? Por exemplo, o tempo de cozimento, a intensidade da chama, a quantidade e a temperatura da água, a espessura da panela, a necessidade da tampa, o tipo de arroz, os temperos, óleo, etc. Se precisa fritar ou refogar o arroz, se tem de lavar ou não o arroz, né? Lavar, enxaguar o arroz. E ainda há outros elementos, como o humor do cozinheiro, que a gente não sabe como, a gente sabe que interfere, mas não sabe como. Ok, então, nesse grau de tendo especificado o subtema, arroz cozido na panela de alumínio, no fogão a gás, eu consigo caracterizar esse subtema, né? Apontando esses aspectos que são importantes para caracterizar o subtema. Perceba que se eu dissesse apenas o processo de cozimento do arroz, sem especificar como, em que tipo de vasilhame, ou, né, como ele seria cozido, eu teria uma infinidade de possibilidades para caracterizar o processo de cozimento, né, e caracterizaria de uma forma imprecisa. Né? Por que é tão importante isolar esses aspectos do subtema? Porque é dali que nasce o problema de pesquisa. Tá? Então, voltando aqui na questão do arroz, eu gosto de fazer isso porque tem um exemplo bem didático. Assim, né? Os nossos problemas de pesquisa, eles nascem quando nós nos debruçamos sobre aspectos relevantes de um determinado subtema, e eles podem ser, basicamente, de 4 tipos. Ou a gente encontra um erro nas nossas crenças e mostramos que elas não são conhecimento válido em relação a esses aspectos do nosso subtema, ou nós encontramos no conhecimento sobre um aspecto daquele subtema, né? A gente encontra posições que são contraditórias, ou então nós descobrimos que o conhecimento produzido em torno de um determinado aspecto daquele subtema que nos interessa, aquele que nós estamos investigando, ele é um conhecimento ainda incompleto, que ainda existe uma lacuna a ser preenchida. Ou então nós descobrimos um aspecto completamente novo. Então são 4. Erro, contradição, né, lacuna ou um aspecto novo. E veja que esses problemas eles são formulados a partir do conhecimento que já existe em torno daqueles aspectos críticos do subtema que a gente isolou.
né? Então, erro, contradição, lacuna ou um aspecto novo, original. São basicamente essas 4 formas de problemas de pesquisa que a gente pode encontrar. Isso vale para o nosso problema aqui do arroz e vale também para as questões filosóficas, tá certo? Então, para ilustrar, vamos examinar algumas alegações a respeito, esse conhecimento estabelecido a respeito de alguns aspectos desse do arroz. Né? Um primeiro aqui que eu gosto de falar é: o arroz tipo 1 é um arroz mais puro, sem contaminações. Uma segunda crença que existe a respeito desse aspecto importante do cozimento do arroz é preciso lavar o arroz para remover a sujeira. E um outro é preciso fritar o arroz no óleo antes de colocar a água, ou é preciso colocar água quente sobre o arroz. Então, a gente tem 4 alegações genéricas, que é o conhecimento tradicional, digamos assim, né? A gente herda da família essas alegações a respeito do processo de cozimento do arroz, na panela de alumínio e no fogão a gás. E essas crenças dizem respeito a cada um daqueles tipos de erros que a gente tinha falado. Elas podem ser questionadas, né? O nosso conhecimento a respeito dessas alegações, dessas crenças, né? Elas podem ser... esse conhecimento pode ser desafiado, ele pode ser questionado. E isso que torna um problema de pesquisa, que torna esse aspecto um problema de pesquisa, né? Eles podem se tornar um tópico de investigação. Por exemplo, em relação ao conhecimento sobre o aspecto do tipo de arroz, né? Podemos investigar e conduzir uma pesquisa para testar se essa alegação, o tipo de arroz tem relação com a pureza ou contaminação do arroz, se isso é uma alegação que é válida ou não. E a gente não vai muito longe para perceber o seguinte, que contra aqueles que acreditam que o tipo 1 tem a ver com a pureza do arroz, pureza ou impureza, a gente sabe que a classificação do tipo 1 tem a ver com a quantidade ou percentual de grãos quebrados que a embalagem pode conter. O tipo 1 é em torno de 7,5% dos grãos são grãos quebrados, né? Isso, a indústria de beneficiamento do arroz é que estabeleceu isso. Então, o tipo 1 não tem nada a ver com a pureza, qualidade, simplesmente tem a ver com o percentual de grãos quebrados dentro do arroz, né? A outra crença é se nós precisamos lavar. Olha, a indústria alimentícia é uma das mais exigentes em termos de condições sanitárias. Então, certamente não é para eliminar a sujeira do arroz. Eventualmente a gente lava, mas não sabe por quê, né? Existe uma explicação para isso, tem um conhecimento, né? Sabemos que temos que lavar o arroz, mas não sabemos por quê, né? Ou por qual motivo. E uma hipótese seria a seguinte: a gente faz isso porque o atrito dos grãos no pacote de arroz cria, né, aquela farinha de arroz, aquele pozinho, que quando você joga na água, aquilo empapa, vira um mingau, então o seu arroz vai ficar empapado. E é por isso que a gente lava o arroz, né? Mas não para tirar a sujeira, é para remover a farinha de arroz que fica entre os grãos. Porque se a gente jogar essa farinha na água quente, vai virar um mingau. Então, o que a gente descobriu com isso? Que o primeiro era uma crença falsa, era um erro, né? Associar o tipo de arroz à pureza ou impureza. E o segundo era uma lacuna, que a gente sabia que tinha que lavar o arroz, mas a gente não sabia exatamente por quê, né? E a gente pode seguir com os nossos exemplos, né? A gente pode perguntar, por exemplo, a necessidade de colocar água quente no cozimento do arroz, né? Se é necessário. E hoje a gente sabe que, depende. Se a gente está falando de cozinhar uma quantidade muito grande, como as famílias cozinhavam antigamente, né? As famílias saíam para as atividades no campo, por exemplo, e deixava lá um balde de água quente na taipa do fogão a lenha. Por quê? Porque essa família provavelmente cozinhava uma quantidade muito grande de arroz. Para você vencer a inércia térmica da água, demora muito tempo, sobretudo se você está falando de 3, 4 litros d'água. Então, se aquela água já estivesse quente, assim que você adiciona o arroz, já inicia o cozimento. Então, essa é uma explicação. Tem que colocar água quente?
Depende. Se você está cozinhando pouco arroz, sim. Se você está cozinhando muito arroz, se você está cozinhando pouco arroz, não. Se você está cozinhando muito arroz, sim. Então, você vê que nós pegamos crenças em torno daquele subtema, o processo de cozimento do arroz, e desafiamos essas crenças, a validade dessas crenças, não é? E nós fomos percebendo que existem equívocos, erros, que existem lacunas, né? E que existem contradições, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E é nesse processo que a gente consegue formular os problemas de investigação. Quer dizer, se nós não avançamos para a especificação do aspecto, do subtema que nós estamos lidando, a gente não consegue problematizá-lo em relação a erro, contradição, lacuna, ou mesmo aspecto novo, que ninguém nunca falou sobre aquilo, né? Então, eu acho importante, né, especificar o tema, o subtema, porque é dele que vai nascer o nosso problema de pesquisa. Então, aquela etapa anterior da produção do texto tem a ver com isso. Quer dizer, você construir bem o seu problema de pesquisa, né? Porque é com base nele que você vai elaborar uma hipótese, né? E a hipótese é aquela proposta de resolver o problema que você vai explorar ao longo da sua investigação. Você tem que chegar com uma conclusão e dizer o seguinte: esse caminho responde ou não responde ao problema que foi levantado, né? Então, essa tá muito ligado, né, ao resultado que a gente vai chegar com a investigação, a maneira como nós construímos o problema de investigação. E isso tem de ser feito, né, quando a gente tem um foco num único subtema, né? A gente restringe o subtema para poder caracterizá-lo suficientemente. E é nesses aspectos da caracterização do subtema que você vai, o conhecimento sobre esses aspectos é que você vai problematizar, né? Se é um aspecto que ninguém nunca falou nada, então você encontrou um aspecto original, novo. Mas se alguém já falou sobre aquilo e tem posições contrárias sobre aquilo, um diz que sim, outro diz que não, então você pode dizer que há uma contradição. Se alguém já começou a abordar aquele assunto, mas não existe ainda um posicionamento, né, consolidado sobre aquilo, então você encontrou uma lacuna, né? Ou se alguém diz uma coisa e claramente você vê que pode ser desafiado, né, que você pode mostrar que é um equívoco, né? Então você encontrou um erro no conhecimento sobre aquele subtema, né? Daquele aspecto do subtema, tá certo? Então essa é a etapa anterior, né, que a gente precisa especificar no nosso projeto, ou num plano de trabalho, né, ou numa proposta, que a gente está se comprometendo, onde a gente especifica aquilo com o que a gente se compromete a realizar, né? E sem você chegar no aspecto relevante e problematizá-lo, você não sabe ainda muito bem o que você tem que responder, né? Ou como você vai responder. Então, aquilo que você acredita que seja uma resposta é a sua hipótese. Então, esses elementos da investigação são os elementos que aparecem no projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é sempre isso, né? Ele tem um tema, ele tem um problema de pesquisa, tema, subtema, ele tem um problema de pesquisa, ele tem uma hipótese, e aí ele tem os procedimentos que você vai seguir para validar aquela hipótese, que às vezes é chamado de metodologia, né? Mas o correto é chamar meramente de métodos e procedimentos que serão adotados para tentar confirmar ou não a hipótese que você levantou, né? Então há muita confusão quando a gente está falando, né, de projeto ou de plano de trabalho, porque o enfoque do plano de trabalho é o seu resultado principal, né? É o que você precisa de recursos para chegar a um determinado resultado. E quais são as etapas em que você vai aplicar esses recursos. Isso é o que o plano de trabalho exige.
Do outro lado, o projeto é uma coisa muito mais sistemática e muito mais formal, né? Então, às vezes, nós podemos ter um plano de trabalho. É como quando você inicia a semana e você diz, bom, essa semana eu tenho que fazer tais e tais coisas e eu tenho que distribuir assim, assim, assado o tempo. Tenho que ler tantas páginas desse livro amanhã, esse artigo eu tenho que terminar a resenha dele. Quer dizer, esse é o seu plano de trabalho, né? Com qual objetivo, né? Com um determinado objetivo que você especificou, né? Então, ele é menos exigente do que o projeto de pesquisa. E muitas vezes o seu agente financiador não quer saber do seu projeto de pesquisa. Ele quer saber, naquele semestre que ele está te financiando, no ano que ele vai te financiar, qual é o seu plano de trabalho? Como que você pretende distribuir os seus recursos de tempo e recursos materiais ao longo do tempo para atingir o objetivo? Então, essa é uma diferença importante, né? Bom, professor, muito clara a sua explicação. E continuando nesse tema, né, além dos problemas, das hipóteses, do tema, um projeto de pesquisa também pede mais alguns elementos, como a fundamentação da hipótese, a justificativa da escolha do tema, ou fundamentação teórica. O que se espera que seja detalhado nessas partes de um projeto? E o que a gente deve deixar já para a execução mesma do projeto? Eu sempre encontro, assim, às vezes os estudantes me perguntam, me encaminham, os meus estudantes de mestrado também me encaminham projetos de pesquisa, e eles são muito confusos em relação a esse tópico, Isis. Eles são confusos porque eles pegam lá os tópicos que são exigidos, que esses projetos devem contemplar, né? Estou falando de projetos de pós-graduação, mas serve também para a iniciação científica. E está lá, assim, o tema, o problema, a hipótese, a fundamentação teórica. Né? Isso está se tornando padrão, assim, né? Todo mundo fala, cadê a fundamentação teórica? O que é a fundamentação teórica? E aí a gente tem que chamar atenção. Fundamentação teórica, o primeiro é fundamentação teórica da relevância do seu objeto. Nada mais é do que por que é importante investigar aquele subtema e aquele aspecto específico que você isolou. Você tem que ser capaz de dizer por que o seu financiador do projeto vai ter que colocar dinheiro para investigar aquele ponto. Por que aquele ponto é importante? Né? Então, veja que ele é um aspecto do subtema. Você tem que mostrar que ele é relevante, que ele é importante. Né? Por que ele? Porque ele é o mais debatido, porque ele é esse ponto quente, né, que todo mundo discute, porque existe muito debate em torno, nada está resolvido, como é comum na filosofia, e aí a gente tem que voltar nesse debate aqui e tentar encontrar um encaminhamento para isso. Tal. Você vai fundamentar nesse sentido. Então, se você não armar o debate que é feito em torno daquele subtema e aspecto específico, você tem que mostrar por que ele é problemático, você não fundamentou o seu tema de pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo é, uma vez que você lançou o seu problema e lançou a hipótese, você precisa mostrar para o seu financiador que a sua hipótese é viável. Ou seja, que você pode... a investigação da hipótese é viável. Quer dizer, que naquele tempo que você tem, com os recursos que você dispõe, você já tem indícios de que aquilo que você aponta como solução pode ser de fato comprovado ou não. Né? Então, assim, você tem que convencer quem está lendo o seu projeto de que, de todas as opções que são dadas como soluções do seu problema, aquela que você elegeu é a que pode te levar mais seguramente ao resultado. Né? E, normalmente, os estudantes não têm isso muito claro, assim, cria uma certa confusão. Então, a fundamentação teórica é a fundamentação teórica para a relevância do tema e problema, né? A relevância do tema, a relevância do problema.
mas também a fundamentação teórica da sua hipótese. Então, eu dividiria, e recomendo sempre que os meus alunos dividam a fundamentação teórica em 2 momentos. Né? Um momento de sustentar por que aquele problema é importante, por que ele merece ser financiado e discutido. E o segundo é por que aquela hipótese que eu levantei, quer dizer, a possível solução do problema que eu levantei, eu tenho condições de testá-la nos tempos e recursos que eu tenho. Né? Ou integralmente, testá-la integralmente ou testá-la parcialmente. Né? Porque essas são 2 maneiras de você conduzir a confirmação de uma hipótese. Né? Você pode fazer parcialmente ou você pode fazer integralmente. Frequentemente, a gente começa com muita pretensão, querendo comprovar integralmente. E aí depois a gente percebe que a gente precisa ser mais humilde e dizer, olha, só vai dar para dizer isso parcialmente. Quer dizer, se eu parcialmente der um encaminhamento para a solução numa dada direção, então a minha contribuição já terá sido fantástica. Né? Quer dizer, esse pé no chão, que é o que é cobrado quando a gente está elaborando o projeto de pesquisa. E, sobretudo, quando a gente fala da fundamentação teórica. Né? E o projeto de pesquisa também tem outra parte cabulosa, digamos assim, trabalhosa, né? Que é o problema de você não conseguir caracterizar metodologicamente a sua pesquisa. Né? Então, essa parte do método, dos procedimentos e métodos que você vai adotar, ele precisa estar especificado no seu projeto de pesquisa. Né? Então, eu sempre chamo a atenção dos estudantes para isso também. E aí, os métodos em filosofia são bem clássicos, né? Assim, e a maneira de fazer essa caracterização metodológica, o que eu faço é um roteirinho bem básico, assim, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente precisa especificar se a problematização do aspecto, do tema, né, tem uma origem que é puramente interna àquela área do conhecimento, ou se é uma coisa que surge de uma pressão externa, de uma demanda prática ou concreta, como objetivos de melhoria, aprimoramento, inovação, coisas desse tipo. O tipo de motivação que é mais comum que é chamada de na área do conhecimento, né, das engenharias, por exemplo, né, ou na área tecnológica. Então, você tem de dizer se essa problematização é uma problematização que nasce de dentro daquela disciplina que você já está discutindo, né, que você enquadrou o seu tema, ou se é uma pressão externa, um interesse externo. Isso leva a dizer da orientação da problematização, se é uma orientação pura, disciplinar, pura, né, ou se ela é uma orientação aplicada. Ela está voltada para dentro da própria disciplina, para resolver um problema interno da disciplina, fazer o conhecimento daquela área avançar, ou se é uma questão de conhecimento aplicado. Tá? Então, eu poderia dar um exemplo aqui. Durante muito tempo eu estudei indicadores de sustentabilidade. Né? E aí eu fiz 2 tipos de pergunta. A primeira pergunta era a seguinte: se a sustentabilidade é um valor, em que consiste o valor da sustentabilidade? É um problema mais de natureza da sustentabilidade, do caráter ético do valor que está implicado na sustentabilidade. Isso é uma pergunta que a gente pode dizer de uma natureza pura, porque ela nasce do modo como nós descrevemos teoricamente a sustentabilidade. Aí, nessa minha discussão de indicadores de sustentabilidade, eu abordava também as diferentes, a gente chama de frameworks, né, de quadros de referência ou de infraestrutura teórica que serve de base, né, que orienta, digamos assim, a construção dos indicadores. Existem várias metodologias de construção de indicadores, então
essa questão era saber, em termos aplicados, né, quais dessas metodologias eram mais pertinentes, digamos assim, em diversas aplicações, né? Então, essa era uma questão, definir o tipo de metodologia era uma coisa que nos chegava muito em função do tipo de problema prático que a gente tinha, medir qualidade de vida, o impacto da qualidade do ar na saúde das pessoas. Isso é um tipo. O outro é o impacto do turismo ecológico naquele ecossistema, como que isso impacta a sustentabilidade do ecossistema. Que são coisas muito distintas e são questões que surgem de problemas práticos, concretos, né, que a gente precisa tentar responder. E aí a gente mobiliza os recursos teóricos necessários, né? Então, essa distinção entre o puro e o aplicado, nesse caso, em relação à problematização, né? Uma outra pergunta que a gente pode fazer é sobre o propósito da pesquisa, né? Se ela tem propósitos teóricos, porque trata de questões e problemas de ordem conceitual e abstrata, ou se ela tem propósitos práticos para resolver problemas concretos. O terceiro diz respeito à natureza das informações e conhecimentos que nós mobilizamos na pesquisa, que pode ser abordado qualitativamente ou quantitativamente, né? Então, o tratamento que nós oferecemos para as informações e conhecimentos que nós recolhemos depende do tipo de abordagem que a gente está interessado, se é quantitativo ou qualitativo, né? Na filosofia, claramente, a gente está mais inclinado a fazer avaliações, e por isso pesquisa qualitativa é mais importante. Avaliações qualitativas, né? E por isso a nossa abordagem é qualitativa. A gente pode querer também especificar as fontes de informação e de dados. Na filosofia é muito comum, né, pesquisa bibliográfica, então a fonte de informação e de dados é que é bibliográfica. A gente fala assim, a pesquisa é bibliográfica. Mas que aspecto da pesquisa? É a fonte de informação e de dados. Essa fonte de informação e de dados é de natureza bibliográfica. Porque ela poderia ser também empírica, ou ela poderia ser documental, como é muito comum. Pega, por exemplo, os estudos do Foucault. Frequentemente ele vai para textos, né, textos, né, que não são apenas livros publicados, publicações, etc. Ele vai para textos que são registros documentais. Então, a base documental também é uma fonte importante de pesquisa, uma fonte de informação, né? Então, a caracterização da pesquisa pode ser bibliográfica, pode ser documental, ou pode ser empírica. A fonte pode ser uma pesquisa aplicada, né? Empiricamente. E um outro problema é em relação ao método de validação. Quer dizer, né, vamos ver do que nós falamos aqui, né? Nós falamos primeiro da natureza, da origem ou orientação da problematização, se é pura ou aplicada. O outro é a finalidade da pesquisa, se tem um propósito teórico ou um propósito prático. O terceiro é a natureza da fonte de informações, né? Qual que é? Se ela é quantitativa, qualitativa, e se essas fontes são bibliográfica, documental. E depois a gente pode perguntar como que nós vamos validar o conhecimento que a gente construiu? Qual é o método de validação? E aí os métodos de validação do conhecimento são exatamente como a gente constrói os raciocínios. Por isso a gente pode falar de método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, ou mesmo fenomenológico, se a gente está descrevendo ou interpretando as experiências, né? Existem formas da gente checar, né, outros métodos de validação por exame de consistência, por exemplo. Existe também o consenso de expertise, né? Quer dizer, a gente diz, isso aqui vai estar correto se a gente consultar algumas autoridades nesse assunto e ver qual que é o posicionamento dessas pessoas, né? Ou pode ser mesmo validação pragmática, ou mesmo, que está mais comum em estudos culturais, né? Validação intercultural, né? Que é aceitável numa cultura, mas também em outra. Então, um processo de validação intercultural, ou mesmo de validação histórica, né? Então,
A gente explora menos essas outras formas de validação, mas elas também são pertinentes e frequentemente a gente vê obras em que os autores apelam a essas formas de validação, né? Por quê? Por que a gente precisa apelar a essas formas de validação? Porque as nossas formas tradicionais de validação, com os métodos de raciocínio, né, que a gente tem, as técnicas de raciocínio, eles não são suficientes para... ou a gente não tem ainda o rigor necessário para formalizar aquilo, né, em termos de raciocínios formais, no sentido de oferecer uma demonstração, uma prova, né? Então a gente faz mais por aproximações, tá? Essa é uma maneira pela qual, né, a gente faz a validação, né, do conhecimento que foi construído a respeito de um determinado assunto. Né? Então, eu acho que são esses pontos que eu acho importante, né, destacar na caracterização metodológica, porque às vezes nos escapa isso, né? Pelo que vimos até aqui, elaborar um bom projeto de pesquisa ou plano de trabalho é uma tarefa acadêmica considerável e que pode consumir muito tempo. Entre as tarefas que demandam bastante empenho do pesquisador está o mapeamento da bibliografia a ser consultada na pesquisa. O que é preciso ter em mente para fazer um bom mapeamento bibliográfico e, principalmente, como não se perder entre as muitas opções de abordagem e de conteúdo disponíveis, Rogério? Perfeito. Essa é também uma das dificuldades dos nossos estudantes, assim, eles não estão muito treinados, né, para fazer esse levantamento, né? Uma vez que a gente especificou o subtema, o aspecto principal, a nossa pesquisa em sites, né, nos buscadores da internet, né, já se torna mais... o retorno que a gente tem é de uma bibliografia mais pertinente, digamos assim, né? Então, esse ponto é um ponto assim que formular bem a busca, né, nos navegadores é uma maneira ótima de você ter acesso a essa bibliografia, né? Bom, o que eu normalmente recomendo, né? Primeira coisa, o que não pode faltar nessa pesquisa bibliográfica? O que não pode faltar nessa pesquisa bibliográfica são as obras de referência. Esse é o primeiro. Quer dizer, a obra de referência é o quê? Aquela obra que sistematizou o conhecimento sobre aquele aspecto que você está discutindo, né? O subtema ou o aspecto que você está discutindo. E quais são essas obras de referência? Né? Então, você tem um autor num determinado tema, que é o autor de referência naquela área, né? São os autores de referência naquela área. Então, você precisa conhecer, você precisa inventariar, né? Saber quais são esses autores, quais são essas obras, né? Essa é uma parte super importante, assim. Como que a gente chega neles, né? Tem vários caminhos, né? Um dos caminhos que eu recomendo muito é buscar os temas nas próprias bibliotecas, nos buscadores das bibliotecas. Aí ele vai te dar uma lista de documentos com essa... Então, você entra no site de uma biblioteca e faz a busca por aquele tema, né? Aquele subtema e o aspecto específico. Se tiver um livro com aquele título, com certeza vai aparecer. Se tiver um livro com a palavra-chave, com certeza que o seu subtema é a palavra-chave do livro, com certeza vai aparecer. Essa é a primeira forma, né? A segunda forma é buscar os artigos que tratam daquele tema e subtema. Onde é que a gente faz isso, né? A gente faz isso nessas bases de dados bibliográficas, como periódicos CAPES, por exemplo, né? Que é uma excelente fonte para a gente fazer pesquisa, né? Então, lá a gente manda fazer uma busca com as palavras-chave dos nossos temas de pesquisa ou daquele problema de pesquisa,
E a gente vai começar a ler os abstracts dos artigos que aparecem, e aí a gente começa a perceber, a selecionar aqueles que têm mais afinidade com o tipo de problema que a gente levantou, ou com a hipótese que a gente tem, ou com o subtema que nós estamos discutindo, né? O segundo momento é fazer uma leitura, então, daqueles artigos selecionados, né? Então, a gente começa a inventariar esses artigos selecionados e a gente começa a classificá-los por ordem de prioridade e de temas e subtemas, né? Sempre vai ter aqueles que são mais pertinentes e aqueles que são menos pertinentes. Então, essa é uma excelente estratégia. Uma outra estratégia também que a gente usa nessa pesquisa inicial, né, para saber quem são os autores de referência, é usar as enciclopédias, né? A gente tem 3 enciclopédias principais, né, que a gente recomenda, mas existem outras também, que é a Stanford Encyclopedia of Philosophy, a Internet Encyclopedia of Philosophy e a filosofia, como chama? A do pessoal de Portugal, esqueci agora o nome da enciclopédia em linha. Enciclopédia de Filosofia em linha, né, online, lá de Portugal. Então, elas são referências ótimas, porque a gente pesquisa um subtema, né, a gente pesquisa uma palavra-chave, um verbete dentro dessas enciclopédias, e a gente tem as referências. A gente tem um panorama, né, daquele assunto, como que aquele assunto está sendo discutido. Uma outra fonte também para a gente encontrar essas referências, que eu sempre recomendo, é olhar planos de ensino de disciplinas, tanto da pós-graduação quanto do mestrado, da graduação. Os professores normalmente atualizam esses planos de ensino, e numa disciplina em torno daquele aspecto que você está discutindo, problematizando, deve aparecer, então, a proposta, né, o plano de ensino do professor, e dentro ali as leituras que são necessárias. Quando os autores e os textos começam a se repetir nos verbetes, nos planos de ensino, nos verbetes das enciclopédias, né, nos artigos dessas buscas iniciais que a gente faz, então a gente sabe que aqueles artigos, aqueles textos, aqueles autores e os textos são, de fato, aqueles que são decisivos, né? Não recomendo muito o Wikipedia, né, porque o Wikipedia não tem muita checagem, então ele é meio... existem coisas muito boas, mas também, academicamente, coisas muito boas, mas também coisas muito ruins. Depende muito da produção coletiva, né, da crítica, etc., e então não é uma fonte muito confiável. Mas em alguns temas muito discutidos, pode servir como uma referência. Um site que eu costumo consultar muito é o academia.edu, que ele permite buscas, né, de palavras-chave, e você consegue ver o perfil acadêmico das pessoas que postaram os conteúdos. Então, dá para você saber se a pessoa é mais especializada ou não. E existem produção ali acadêmica de todo tipo, né? Tanto das mais simples, mais introdutórias, revisões, etc., até as mais avançadas. Então, uma boa fonte de pesquisa é o academia.edu. Em português seria academia, né? academia.edu. Onde mais que a gente pode, né, buscar fontes? O Banco Digital de Teses e Dissertações, BDTD. O princípio é sempre o mesmo, né? Você definiu o seu objeto de pesquisa, ou você tem o seu subtema, né, bem definido, você pega aquele aspecto que é o seu projeto, ou o seu problema de pesquisa, né, e você busca textos sobre aquilo. Obviamente, quando você faz texto, assim, se a sua palavra-chave não está bem recortada, né, vai aparecer um zilhão de coisas,
e aí você precisa ficar lendo lá os sumários, os abstracts, né, das dissertações para poder encontrar aquilo que é pertinente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Banco Digital de Teses e Dissertações, ele é gerenciado pelo IBICT, né, o Instituto Brasileiro de Informações Científicas e Tecnológicas, que é uma fonte interessante, porque uma maneira de você saber se um assunto está sendo discutido ou não e como ele está sendo discutido é examinar exatamente as teses e dissertações sobre eles, né? Existem também os repositórios digitais de grandes universidades, né? Estou falando de grandes universidades porque o volume de dissertações e materiais é muito maior do que o das universidades pequenas. Mas as universidades pequenas também têm os seus repositórios. Existe um repositório também que é espanhol, né? Que é o DIONET, DIONET, né, que é uma fonte importante também dessa pesquisa inicial, né? Então, esse é o caminho para a gente encontrar os textos que são de referência, né? Sempre aqueles autores que sempre aparecem citados nas obras, né? As posições deles, os conceitos, tal, eles são sempre referenciados. Então, aqueles são chave para o seu problema, para aquele aspecto que você está discutindo. Não tem como você avançar sem passar por eles, né? Eles são de conhecimento obrigatório, você tem que ir lá e conhecê-los, né? Então, as orientações que eu costumo passar são essas, né? Tem vários recursos digitais para fazer essa pesquisa. Agora, como fazer e evitar juntar tanta coisa, né? Isso depende dessa especificação do seu problema, né? Da construção do seu problema, da construção da sua hipótese, do isolamento desse aspecto-chave, porque quanto mais específico for o aspecto que você está lidando, mais precisos são os retornos das buscas na internet, né? Por exemplo, uma coisa é eu discutir formação ética da criança, que é um conceito, uma noção bem abrangente. Outra coisa é eu buscar, por exemplo, teorias de Kohlberg, né, que é a teoria do desenvolvimento, né, moral da criança, que o Kohlberg iniciou uma discussão sobre isso, né? Ou teorias kohlbergianas, porque ele também inspirou vários outros autores a respeito disso. Então, quando eu vou para esse nível, eu estou especificando mais e mais o meu objeto de pesquisa. Quer dizer, eu não quero qualquer teoria do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento moral, eu quero a teoria do Kohlberg, né? Tudo que tiver relação com a teoria do Kohlberg, né? Mas existem outras teorias, né? Por exemplo, Piaget, a Gilligan, o Turiel, o Lind, pode aparecer esses pesquisadores, porque o Piaget em quem o Kohlberg se inspira, e Gilligan, Turiel e Lind são os que tentam levar adiante a pesquisa de Kohlberg, né? Então, quanto mais eu especifico, mais precisos são os retornos que eu tenho nas minhas pesquisas, né? Nessas fontes variadas, como eu citei aqui, as enciclopédias de filosofia, banco de teses, verbetes, né? Enciclopédia, às vezes dicionários, bons dicionários também trazem. Esse banco de teses e dissertações que eu já falei, os repositórios digitais das universidades, né? Essas, basicamente, eu acho que são as fontes iniciais, né? Para a gente encontrar os textos que são relevantes, para a gente caracterizar o debate que existe em torno daquele aspecto que a gente está discutindo. E nem sempre os estudantes são muito atentos a isso, fazem de uma forma mais intuitiva ou não muito sistemática, né? O que faz perder muito tempo na pesquisa. E tempo é uma coisa que a gente não anda tendo na pesquisa acadêmica em filosofia, né? Acho que então era isso, que não sei se ajudou.
Com certeza, ajudou muito. Muito obrigada por todas as suas indicações e orientações. Eu tenho certeza que elas vão ajudar muitos nossos ouvintes que estão elaborando seus projetos e as suas pesquisas. E para finalizarmos a nossa entrevista com uma ilustração prática, gostaríamos de saber qual o tema de investigação que tem orientado sua pesquisa atualmente e quais os problemas filosóficos você tem considerado desafiadores e interessantes nesse momento da sua trajetória acadêmica. Ótimo, obrigado. Enfim, eu venho trabalhando com um debate entre realismo e antirrealismo moral, me debrucei muito sobre teorias humeanas, digamos assim, na metaética. Não cheguei a muita conclusão, porque, na verdade, eu usei todo esse arcabouço da metaética contemporânea para tentar interpretar a teoria metaética do Bentham, o Jeremy Bentham, filósofo utilitarista. Minha hipótese de pesquisa, né, foi um projeto de pesquisa que eu já concluí, né, que Bentham tem uma inspiração humeana e a metaética do Bentham é muito importante. Ele tem uma metafísica, uma ontologia da moral e uma visão da filosofia da linguagem. Ele tem, inclusive, uma teoria das ficções, que é central, elas são centrais, essas teorias dele, esses posicionamentos dele, para compreender a doutrina ética dele, né? Que eu acredito que seja de inspiração humeana. Um pouco isso que eu fiz no pós-doutorado, né? Aí, encerrada essa etapa, eu comecei a investigar esses estudos empíricos, que é chamado de folk morality, a moralidade de senso comum, e que tipo de teoria metafísica esses estudos empíricos os resultados desses estudos empíricos endossariam. O resultado disso foi um evento lá na Paraíba, junto com o pessoal de lá, o Vitor Somaville em particular, sobre a normatividade da moral. Né? Então, esse é o meu estudo mais específico de metaética. E, paralelamente, eu venho desenvolvendo um estudo sobre práticas morais, em particular censura e responsabilização. Eu desenvolvi, digamos assim, uma concepção de censura que tenta responder a um problema colocado pelo artigo do Strawson, Peter Strawson, se você precisa responsabilizar alguém para censurar ou você censura para responsabilizar, né? Você responsabiliza censurando, né? A minha ideia foi mostrar que o conceito de censura moral é um conceito mais amplo do que o conceito de responsabilidade. E com base nisso, eu comecei a me preocupar mais com as práticas morais, as diferenças das práticas discursivas morais de censura, de responsabilização, mas também de culpabilização. E é sobre isso que eu estou mais ou menos debruçado. E para caracterizar isso, eu estou apelando, né, enveredei, né, pelas apropriações metaéticas do inferencialismo do Robert Brandon. Então, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho dedicado a isso, a compreender melhor o posicionamento do Robert Brandon, examinar as teorias, as propostas, né, que tentam estender o pensamento dele para questões metaéticas, mas eu quero dar eu quero destacar, né, um aspecto muito peculiar, meio que na contramão das teorias desses teóricos que tentam elevar a abordagem, construir abordagens muito gerais dentro da metaética, usando o ferramental do Brandon, né? Que, na verdade, poderia ser interpretado como uma teoria metanormativa, né? Uma teoria da natureza da normatividade. O meu foco, eu tenho tentado agora olhar mais para as práticas
as diferenças entre as práticas discursivas morais. Especificamente nesse momento, sobre censura moral, responsabilização moral e culpabilização. E um projeto associado a isso, né, que dialoga um pouco com as teorias realistas da metaética, é a pretensão de testar um possível esvaziamento da noção de autoridade robusta, da normatividade robusta da moral. Então, eu creio que eu estou caminhando para aceitar uma tese, sei lá, acho que está na Philippa Foot já, de que é misteriosa essa autoridade robusta da moral. E assim, eu estou chegando a uma conclusão de que não tem nada de muito robusto por trás da autoridade imperiosa, né, o authoritative, como se diz, né, da moralidade. Então, estou um pouquinho debruçado sobre essas coisas nesse momento. Agradecemos ao professor Rogério Piccoli pela excelente entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Nós estamos no Instagram, no Twitter, agora X, também no YouTube. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, compartilhe esse episódio com seus amigos. E até o próximo episódio do podcast do PPGLM.